Muito bem, irmãos, nós estamos ainda no texto sobre o endemoniado gadareno. Texto leve, né? Um texto leve, né? Não é verdade? Nada disso, né? É um texto até assustador, quando nós conseguimos vislumbrar o cenário que envolve essa história. É algo que nos deixa aterrorizados, né? Eu mesmo, eu nunca vi algo assim na minha vida. Nunca vi algo desse jeito. Conforme a descrição de Marcos, eu nunca vi algo assim. É algo assustador, parece até coisa de filme. Porque o endemoniado que é descrito em Marcos 5 é uma figura que é pior do que um animal selvagem. Ele é indomável. Um animal selvagem, você acorrenta, ele está preso. Esse homem não. Esse homem você acorrentava, ele quebrava tudo e saía solto. Então era algo que não dava para imaginar. Não dá para imaginar hoje algo assim. Algo realmente assustador. E nós temos estudado então essa história e hoje chegamos na parte boa, depois que ele é liberto disso. E aí nós vamos ver aí, eu anotei aqui, o nome que eu dei, o fruto da libertação dos demônios. Porque nós olhamos, os irmãos devem se lembrar, nós olhamos, Marcos 5, de 1 a 20. Nós olhamos a obra dos demônios, que está nos versículos 1 a 5. Então, Sofia, leia para nós versículos 1 a 5, que é a obra dos demônios. Sofia vai ler agora, só para a gente recordar a obra dos demônios. Versículos 1 a 5, é algo assustador. Veja lá, Sofia. Chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro do Aceremono um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por ele em sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Aí está. Essa é a obra dos demônios. E a gente deixou bem claro o seguinte: os demônios sempre agem assim? Não. Eles podem possuir uma pessoa e a pessoa ficar calminha? Pode. Dá um exemplo. Quem? Judas. A Bíblia fala que quando Jesus deu o bocado de pão para ele, o diabo entrou nele. E ele saiu com um plano em mente de entregar Jesus por dinheiro. Então, ele, de plena posse de suas faculdades, ele saiu à noite para perpetrar ali a sua traição. Então, o diabo e os seus anjos atuam de formas diferentes. Nesse homem aqui, o objetivo era matar e destruir. Por que não mataram de uma vez? Eles não mataram de uma vez porque eles tinham prazer em torturar. Veja o estado dele. Ele era preso por cadeias e grilhões, ele quebrava, ninguém podia subjugá-lo. Pergunta, os homens da época eram homens fortes ou homens fracos? Vocês acham? Eles eram como eu? Hã? Ou eram como o Ed? Ó, mostra o braço aí, Ed. Olha lá. Como é que eles eram? Hã? Eles eram homens fortes. Eram homens rudes. Mas ninguém. Eu fico imaginando juntar 5, 6 tentando pegar esse homem. 5, 6 tentando segurá-lo. Não conseguiam. Não tinha jeito. Ele andava de dia e de noite, irmãos. Ele não dormia. Ele não dormia. Ele não tinha sossego. E ele clamava por entre os sepulcros e pelos montes. Esse clamor, nós aprendemos o verbo contínuo, é um verbo num presente contínuo. Ele não parava de gritar. Olha que desgraça. Ele não parava de gritar, dia e noite gritando. E ferindo-se com pedras. Ele pegava pedras pontiagudas e cortantes e ficava se destruindo o seu próprio corpo. Então, irmãos, é uma miséria que não dá para medir. Então, essa é a obra dos demônios que nós vimos aqui. E já estudamos esse trecho todo. Isso aconteceu na terra dos Gadarenos.
era chamada Decápole. Decápole por quê? Porque além do Jordão, do lado leste do Jordão, havia um grupo de cidades que era um grupo de cidades helenizadas, helenistas. O que era uma cidade helenista? Quem sabe o que é isso? Cidades que não eram de cultura judaica. Eram cidades que abraçavam a influência grega. Então ele morava nessa região da Decápole, das 10 cidades que eram de influência grega. Eles não eram judeus, por isso criavam porcos. Não eram judeus. E era na região hoje da Jordânia, na região da Jordânia. Então essas cidades estavam lá e esse homem vivia ali. E Jesus foi até lá. Muito bem, agora então, no segundo ponto que nós estudamos na semana passada, nós vimos o clamor dos demônios. Os demônios eles clamam, e eles clamam a Jesus com bastante respeito, não é verdade? Eles não blasfemam. É interessante ver isso. Nós vimos que a teologia deles é nota 10. Os demônios fizeram um seminário, fizeram faculdade teológica batista, né? Porque a teologia deles é nota 10. Vamos ver então. Então agora, nós vamos ver os versículos 6 a 13. Altair, você pode ler para nós, por favor? 6 a 13. Agora os demônios vão clamar. Então eu pedi para o Altair falar, porque a voz dele parece mais com voz assim de... Altair, será que está certo isso, Altair? O que eu falei está certo? Não, né? Claro que não, né? Então vai lá, 6 a 13, Altair, vai lá, lê para nós. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus me dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo dos espíritos imundos, entraram os porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Ok, então nós vimos tudo isso aí, e vocês devem se lembrar um fator interessante aqui, que tem uma relevância teológica curiosa, que é a falta de concordância nos pronomes pessoais. Lembram disso? O que é um pronome pessoal? Eu, eles. Isso é um pronome pessoal, né? E nos verbos também. Né? Não há concordância entre os pronomes pessoais e alguns verbos. Isso aparece nos versículos 9 e 10. Volta lá, olha lá. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome porque somos. É ele? Ou são eles? Tem algo estranho aqui. Legião é o meu nome. Porque somos. Não tem concordância pronominal. Por quê? Será que Marcos não sabia escrever direito? Será que ele era corintiano e ele falava é nós? Claro que não. Aqui existe uma realidade teológica, histórica, que é refletida nos pronomes. Olha o versículo 10. E rogou-lhe. Não é e rogaram-lhe. Não é rogou-lhe. Encarecidamente que não os mandasse. Não está batendo português. E é assim mesmo na língua grega. Não há concordância. Por quê? Porque o que existe aqui é um grupo de demônios enorme. Como é que eu sei que o grupo é grande? Legião. Legião tinha quantos soldados? De 4 a 6 mil. E mais. Tinha o nome de legião porque legião lembrava o quê? Violência também.
Não era só numeroso, era violento. Então, por isso existe essa variação de pronomes e de verbos. Não há harmonia nas palavras, em termos de concordância pronominal e verbal. Não há. Por quê? Porque é um homem que está sendo usado como boca de muitos. Então ele fala nós, eu. Há essa alternância. O que mostra aqui que esse homem não estava de plena posse das suas faculdades. Os demônios estavam dominando tudo. Tanto que às vezes eles falavam nós. Às vezes falava eu. Às vezes eles falavam nós. Então, olha o estado dessa pessoa. Chegaram a anular a personalidade dele. Ele não sabia o que ele fazia. Os demônios agiam por meio dele e falavam por meio dele. Isso existe ainda hoje? Sim ou não? Existe. Claro que existe. Isso é possível acontecer hoje? É possível isso. Deus nos livre disso. Nós somos crentes e a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Então o maligno não nos toca. Mas nos incrédulos, a Bíblia fala que todo incrédulo é como uma casa vazia. Então se o incrédulo, ele é uma casa vazia e vem um demônio e habita nele, se esse demônio for expulso, Jesus fala que esse demônio sai e depois ele volta, encontra a casa vazia e traz mais 7 com ele. E o estado desse homem fica pior do que antes. Então é algo assustador isso. Então isso pode acontecer sim. Acontece, eu nunca vi nesse nível, mas acontece. Isso é que vocês veem aí dando entrevista aí na televisão, aí, isso é tudo bobagem. Mas que existe isso existe sim. Muito bem, então nós vimos isso e olha o que acontece. Ele pede para não ir embora do país, já sabemos por quê, não é que ele não queria ser deportado. Né? Eu gosto tanto daqui, é um país tão bonito, não é isso? É que ele não queria ir para o abismo. O abismo que nós aprendemos semana passada. Que é uma prisão de demônios, de anjos maus, que nós aprendemos semana passada. E aí fala da manada de porcos, eles pedem para ir para lá. Pode mudar a tela para o versículo 12. Eles pedem para ir para os porcos. Qual era o objetivo? Eles queriam destruir. Aqui nós falamos, explicamos para vocês, que eles entraram nos porcos e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-os despenhadeira abaixo. Não é que os porcos perceberam o estado deles de miséria espiritual e resolveram se matar. Não é isso. Tudo bem ser porco, mas ser porco endemoniado ninguém merece. E pularam. Não é nada disso. Não foi isso. Né? A situação não foi essa. Né? Não foi, eu até brinquei, né? Não foi um suinocídio. Não foi isso. Né? O que aconteceu foi que eles foram mortos pelos demônios. Os demônios os mataram. Os demônios os empurraram para o despenhadeiro e eles todos se despedaçaram e morreram afogados lá embaixo. Foi isso que aconteceu. Então isso aconteceu e a gente fica naquela dúvida, por que Jesus atendeu o pedido deles? E aí nós começamos a especular aqui, lembram? Estamos especulando, por que Jesus deixou isso acontecer? Então uma das respostas, foram várias respostas que nós levantamos aqui como hipotéticas, né? E dissemos o seguinte, olha, uma das possibilidades é que Jesus queria mostrar qual era o alvo dos demônios. Os demônios queriam no final fazer o quê? Matar aquele homem. Eles eram assassinos. Eles queriam matar. Eles só não mataram de uma vez, como fizeram com os porcos. Eles só não fizeram isso porque eles tinham prazer em destruir lentamente. Eles queriam destruir a imagem e semelhança de Deus, que é um ser humano. Esse era o objetivo. Então, tudo indica que foi essa a razão pela qual Jesus deixou eles irem para os porcos. Para mostrar o tamanho da destruição que eles queriam causar naquele homem. Quem eles queriam jogar naquele precipício, quem era, na verdade? No final das contas, era o homem. Era o homem. Esse era o alvo. Vamos judiar dele até não ter mais condições e depois nós empurramos ele precipício abaixo e o matamos. São assassinos. A Bíblia fala que o diabo é assassino e mentiroso. Ele mente para matar, ele só quer destruir. Ok. Muito bem. E agora, então, no finalzinho, nós vemos uma parte bem mais leve. Essa parte toda aí é uma parte assustadora, né? Eu espero que vocês não tenham tido pesadelos à noite, né? Com legião e coisa assim, né? Estudando esse texto aí, né? Você sonhou, Márcio? Não? No livro eu peguei uma compromisso de aplicativo. Ah. Eu estava tocando loucura.
igreja? É uma igreja católica. O trabalho lá, eu perguntei. Impressionante. E agora talvez com legião. Com legião? Como assim? Eu mexo com legião, ela falou? Ela falou, eu só agora tocar com legião. Ah. Eu E ela não explicou o que era? não sei, porque não deu tempo. Várias legiões é com ela que resolve. Na igreja católica, carismática. Ah. E aí vem as legiões vêm lá, ela expulsa tudo. É. Eu acho que era a própria É. legião ali. Acho que ela leu esse texto e achou que isso, né, era uma coisa que se repetia na igreja dela, não sei. Espero que ela não tenha matado nenhum rebanho de porcos por aí. Bom, vamos ver então agora nos versículos 14 a 20, agora tem o fruto da libertação. Aquele homem foi liberto? Foi. Quais foram os resultados da libertação? Eu numerei aqui 5 resultados. E é interessante aqui ver isso. Vamos ver então o versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Qual foi o primeiro resultado? O que os porqueiros fizeram? Eles, é assim, olha, eles testemunharam, mas não foi o testemunho do evangelista. Eles foram contar o que tinha acontecido. Porque tudo indica no decorrer da história que eles não creram em Jesus, não. Lembra do restante da história? Tudo indica que eles não creram em Jesus. Eles saíram testemunhando, anunciando na cidade pelos campos, e o povo foi ver o que sucedeu. Mas o que eles fizeram, na verdade, foi contar a história impressionados. Eles estavam alegres ou tristes? O que vocês acham? Tristes por quê? Perder 2.000 porcos é um prejuízo enorme. Quanto custa um porco? Hoje? Alguém sabe? Quanto é 1 quilo de toicinho? Quanto custa um porco, será? Vê aí, Altair. Depende do peso, mas o peso médio. Por arroba. R$300 um porco? Um porco. Depende. Quanto dá 2.000 porcos a R$400 o porco? Mas o porco vivo não é mais. O porco vivo acho que é mais barato. É porque tem que matar, tem que limpar. Quanto é o porco? Segundo aqui, um porco de 100 quilos custaria R$170. Vezes 2.000. R$170 um porco de 100 quilos. Quanto? 340 mil reais. Hoje isso ia dar processo contra Jesus. Hã? Já imaginaram? É claro que talvez não dá para fazer essa mesma correspondência, né? Porque devia ser algo mais barato, enfim. Mas mesmo assim é um prejuízo gigantesco. Meu Deus! Olha só isso. Então eles foram anunciar, mas não era um anúncio de quem está evangelizando. Olha, vocês não sabem que maravilha aconteceu. Não foi isso. Eles saíram contar porque foi realmente impressionante o que aconteceu. Eles viram que aquilo realmente não tinha explicação. Por isso saíram contando. Eu não sei se vocês já viram pessoas que você fala assim, alguém se converte, né? E aí, os incrédulos anunciam isso. Mas como eles anunciam? Eles falam assim, lembra de fulano? Lembro. Ficou louco. Já viram isso? Ele ficou louco. Ficou louco? Ficou. Ele era um cara super legal, ia beber com a gente, ia para as baladas, aprontava. Agora, não sai da igreja. Fizeram uma lavagem cerebral nele, e ele ficou louco, e agora só anda com a Bíblia na mão. E ele vai na igreja, ele fica lá cantando. Ficou totalmente louco. Eles falam isso. Eles anunciam o que aconteceu.
Eles contam, é verdade, ele está indo na igreja, está lendo a Bíblia, tudo mais, mas eles anunciam como algo ruim. Vocês não sabem o que aconteceu com eles. Aquela igreja acabou com a vida dele. Antes ele ia nas baladas, com as menininhas lá, ia aquela festa, e fumava, bebia com a gente, contava piada e te ria, passava a noite dando risada. Agora, você não pode chegar perto dele e começar a falar de Jesus para você. Totalmente maluco. Ficou louco. Então fazem isso. Aqui é esse tipo de divulgação que acontece. Mas é ruim? Ruim é? Não é ruim. Espalha a notícia. Jesus realizou algo estrondoso. Tanto que o povo saiu para ver. Não. E não é possível. Nós conhecemos aquele homem. A gente mal pode passar por aquele caminho. É impossível isso aí. Vamos lá ver o que aconteceu. E quando chegaram, o que eles viram? Olha lá. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado. Ele está calmo. Está sentadinho lá. Vestido. Onde ele arruma roupa? Ele andava nu, que nem um animal. Onde ele arrumou roupa? Vocês acham? Os discípulos devem ter pego algum pano lá, coberto ele, né, uma capa, alguma coisa assim, né? Em juízo. Normal. Como será que eles chegaram perto desse homem? Hã? Dá a mão para ele. Não, vou dar a mão não. É só, oi, tudo bem aí? Não, tudo bem, normal. Você está bem? Tudo bem. Você não está nem um pouquinho nervoso? Não. Calma, tranquilo. Estou feliz. Estou me sentindo muito bem, estou feliz, estou contente. Me sinto liberto. Eu nunca me senti assim. Então, quando isso aconteceu, ficaram perplexos. O texto fala, eles temeram. Eles perceberam. Por que eles temeram? Eles perceberam que o que estava acontecendo era realmente sobrenatural, mas sobrenatural num nível muito superior ao que eles viram acontecendo com aquele homem. Então, as forças que estão atuando agora são muito maiores do que as dos demônios. Por isso ficaram com medo. As forças que estão atuando agora nesse homem e que realizaram isso são muito superiores aos demônios, que tanto que expulsaram essas forças, como eles deviam ter pensado, né? Esses deuses, esses poderes, expulsaram demônios muito poderosos. Então ficaram assustados com isso aí. Foi bem forte a situação. Nós vemos aqui, quando o texto fala, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, isso mostra um outro fruto da obra de Jesus. Qual é? Livramento. Então houve divulgação? Houve. Mas houve também livramento. Esse homem está em paz? Em paz. Em paz. A obra de Jesus produziu isso nele. Paz e livramento. É outro cenário agora aqui. É outro cenário. Aquele homem que criava um ambiente de terror e desespero, e pânico, e as pessoas desesperadas perto dele, agora o que nós vemos aqui é paz e livramento, que é o que Jesus fez. Veja aí a sequência. O próximo item que aparece aqui. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Continua. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Essa é a parte mais estranha desse trechinho final. Por que vocês acham que essa é a parte mais estranha desse trechinho final? O natural seria eles quererem conhecer mais Jesus. E, no entanto, eles rejeitaram ele. Gente, diante desse homem que fez isso, qual que era a reação esperada? Senhor, fique aqui. O que o Senhor fez, nós precisamos do Senhor aqui. Fica com a gente. Fica conosco.
O nosso pai, a nossa cidade precisa de você. O nosso país precisa de você. As pessoas dessa região, todas elas, precisam do Senhor. O Senhor é um presente de Deus que desceu do céu. Exatamente. Esse não é o único caso que nós temos aqui de gente sofrendo desse jeito. Temos muitos casos aqui. O Senhor chegou agora e fez isso. Por favor, não vá embora. Quanto o Senhor quer para ficar? Nós construímos uma casa, um palácio para você aqui. Mas fique aqui. Não vá embora. O que o Senhor fez, ninguém conseguiu fazer. Há anos que esse homem sofre. E o benefício que o Senhor fez, ninguém conseguiu fazer. Não vá embora. Agora, qual é a reação deles? É o oposto disso. Eles imploram para Jesus, por favor, suma dessa terra. Vá embora daqui. Não fique aqui. Vá embora agora. Pergunta, por quê? Há várias. O principal que vocês todos falaram, né? Qual foi? Jesus dá o quê? Jesus dá prejuízo. Dá ou não dá? Jesus dá prejuízo. Jesus, quando ele age, pode acontecer de trazer prejuízos enormes. Imagine se Jesus salva um vendedor de pornografia. O que acontece com esse negócio e com as pessoas que desfrutam desse negócio? O que acontece? Esse negócio acaba. Vamos supor que alguém se converte e é um vendedor de cachaça. Tem uma empresa de distribuição de cachaça. Como é que essa pessoa vai fazer? Ela pensa, é difícil trabalhar com isso. É ilegal? É ilegal? Não é ilegal. Mas como ele, crente, vai se sentir nessa situação? Sendo dono de uma destilaria. O que ele vai ter que fazer? Eu não sei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Ter que vender essa empresa. Eu não sei o que eu faço. Vou ter que fechar essa empresa. Eu não posso comercializar isso sabendo o que isso causa na vida das pessoas. Então, Jesus, a fé em Jesus e a obra de Jesus pode gerar prejuízo, sim, econômicos. É aquele empregado que fala assim para o chefe, olha, eu me converti e agora eu não vou mais participar desse esquema de emitir notas fiscais falsas. O que acontece com esse empregado? Dá licença que atrás de você tem uma fila de gente querendo o seu lugar. Você não vai mais emitir as notas que eu mandar? Não vou. Dá licença. Atrás de você tem um monte de gente querendo o seu lugar. Pela metade do que você ganha. Então, vai para casa, passa no RH e abraço. Traz problema econômico ou não traz? Traz problema econômico. Então, parece que esse texto nos traz essa realidade, que é realmente enfrentada por muita gente. Quando Jesus age, isso pode trazer problemas financeiros. É o contrário, né? O que diz o mundo? O que diz o falso evangelho? Quando Jesus age, o que acontece? Você fica rico. Isso pode acontecer. Mas isso é a regra? Absolutamente. O que acontece muitas vezes é o oposto. Lembra o que aconteceu em Éfeso? Quando o evangelho chegou em Éfeso, havia um forte comércio de nichos de Diana. O povo começou a se converter. E agora, quem compra os nichos? Ninguém. Os artífices ficaram desesperados. Temos que acabar com o cristianismo, porque não estão comprando mais os nichos de Diana. Problema econômico na cidade. A cidade com pouco movimento financeiro. Porque o forte da cidade era o quê? Nichos de Diana. Imagina se a Aparecida toda se converte. O que acontece lá? A cidade vai à falência. Só vende santinho.
Ah, mesma coisa. Ela adivinhava e gerava lucro. Quando expulsou o demônio, parou de adivinhar. Aí não dá mais lucro para ninguém. Assim, tem uma correspondência antiga de um governador da Turquia chamado Plínio o Jovem. Ele escreveu uma carta para o imperador da época, chamado Trajano, imperador Trajano. Isso foi um pouquinho depois do fim do Novo Testamento. Foi mais ou menos no ano 108, 107, 108 da era cristã. A igreja estava no comecinho. João tinha acabado de morrer, fazia pouco tempo. O que aconteceu? Ele escreveu uma carta para Trajano, esse Plínio, que era governador da Bitínia, na Turquia, dizendo o seguinte: olha, eu estou tendo que tomar algumas medidas contra uma seita nova que tem se espalhado muito, chamada cristianismo, os cristãos. Por quê? Eles são adoradores de Cristo, eles se reúnem em certos lugares e cantam hinos a Cristo e tudo mais. Deu lá um relatório para o imperador. E falou o seguinte: só que teve um problema. Com o aumento dessa seita, os que vendiam animais para serem sacrificados nos templos pagãos não estavam mais vendendo nada. Todo mundo se convertendo. Quem ia comprar boi para sacrificar para Júpiter? Comprava até boi, mas para fazer churrasco, né, que é o que a gente vive fazendo aqui na igreja. Então, para sacrificar, ninguém comprava. Então, isso estava trazendo prejuízos. Aí estava se gabando para o imperador, dizendo o seguinte: olha, eu comecei já a persegui-los, já lancei muitos na prisão, já estou castigando muitos, e essa seita está começando a recuar e diminuir. E os boizinhos estão começando a ser vendidos de novo. O comércio de sacrifícios nos templos pagãos, aos deuses, está começando a se aquecer novamente, porque estou perseguindo os cristãos e as conversões estão diminuindo. Olha aí. É isso mesmo. Então mexe com o bolso. Cristianismo traz prejuízo. Aconteceu isso aqui, né? Agora, será que existe algum outro motivo para eles terem tanto medo e pedirem para Jesus ir embora? Além do problema econômico. O problema econômico era dos porqueiros. Mas e os outros que não tinham porco, não tinham nada? Tinham medo do quê? O que vocês acham? Eles podiam pensar que Jesus, por ter dominado esses demônios expulsados, seria mais forte, traria mais daquele país. Eu acho que isso aí que ele falou agora, que o Ed falou agora, eu acho que tem tudo a ver. Eles pensaram assim: meu Deus, olhem a força desse homem. Se ele é capaz de fazer o que ele fez, ele é capaz de dominar todo mundo aqui. Então disseram para ele: o senhor pode, por favor, vá embora. Eles pensaram em alguém que iria usar essa força para quê? Para dominá-los. Então pode ser isso. Sabemos se é isso? Não sabemos. Mas pode ser. Eles pensaram que poder tem esse homem. Ele pode dominar todo mundo aqui. Então, olha, por favor, senhor, a gente não quer te ofender. Nós somos todos seus amigos aqui. Ninguém quer briga com o senhor. Ninguém quer encrenca com o senhor. Tá? Olha, mas entra no seu barquinho, por favor. O senhor pode ir embora? Pode ir embora? Não, mas eu quero... Não, o senhor quer um lanchinho para viagem, enfim, mas não fique aqui. Pode ser isso. Medo do poder de Jesus. Bom, continuando. Vamos ver o que tem aí mais. Olha o que acontece. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Qual é o outro efeito aqui da obra de Jesus? Qual é o outro efeito da obra de Jesus aqui? Quem quer falar? A conversão, sem dúvida. Mas o que Jesus gerou no coração dele? Eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero te seguir. O que vocês acham do crente que não quer estar junto com o Senhor? Nunca. O que vocês acham de um crente assim?
Fala da volta de Jesus, o cara se esconde embaixo da cama. Ó, Jesus está voltando. Ai, Deus me livre. O que é isso? Deus está voltando, a pessoa bater na madeira assim, ó. Isola. Até supersticioso é, né? Está amarrado, né? Tem medo. Né? Estranho isso. Que história é essa? O nosso maior desejo não é esse? Não é o que nós mais amamos, é a sua vinda? Não anelamos o dia em que o Senhor virá e nos libertará dessa presente ordem? Então o que nós temos aqui é interessante. Esse homem, uma vez liberto, a primeira coisa que ele expressa aqui, depois que ele é descrito ali tranquilo e tudo mais, a primeira coisa que ele expressa, ele vê Jesus entrando no barco. Ele fala, peraí, está indo embora? Eu vou junto? Eu não vou te largar. Eu vou te seguir. Eu nem sei para onde o senhor está indo. E nem quero saber. Nem quero saber. O meu coração agora, esse meu coração novo, esse meu coração liberto, só tem um desejo. Nada mais importa, não quero saber de mais nada. Eu tenho parentes aqui, amigos aqui, eu nasci aqui. Não quero saber de mais nada. Eu quero estar com o Senhor. É isso que eu quero. O Senhor é tu. Agora, eu só tenho o Senhor. Eu abandono minha terra, meu país, meu passado, minha história, tudo. Eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Isso aqui é um sinal maravilhoso da conversão genuína. E o crente que você tem que arrastar para as coisas de Deus, é estranho, né? Vamos para a igreja? Vamos estar com os irmãos? Você tem que arrastar para estar no contexto em que o Senhor atua e trabalha. É muito estranho isso. E tem prazer nas coisas lá de fora. Quer continuar em Gadara. Segue Jesus, não, eu vou ficar em Gadara. Siga Jesus onde ele for. Não, eu prefiro ficar em Gadara. É estranho isso. O verdadeiro crente, ele quer estar com o Senhor, com o povo do Senhor, ocupado das coisas do Senhor. Mudou o coração dele. Diferente. Sim. Quando muitos discípulos começam a abandonar Jesus, né? Jesus diz assim, Pedro diz assim, para onde iremos nós? Exatamente, ali Pedro mostra o quê? Que o Espírito Santo já estava atuando na vida dele já. Jesus falou assim para eles, vocês querem ir embora também? Eles disseram, Senhor, o quê? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Não temos para onde ir. Imagina a gente no lugar. Se Jesus chegasse agora e falasse assim para vocês agora, aqui, subisse aqui no púlpito e dissesse, ó, quem quiser parar de me seguir, pode ir embora. O que vocês diriam? Se ele dissesse isso aqui no púlpito agora, ele aparecesse aqui e dissesse, olha, é o seguinte, quem quiser deixar de me seguir agora, seguir seu rumo, sua vida aí fora, vá, pode ir embora. O que vocês diriam? Senhor, para onde? Para onde iremos? O Senhor é nosso mestre, nosso rei, o nosso dono, o nosso libertador. O que nós vamos fazer? Para onde iremos? Não temos para onde ir. Por favor, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Nós queremos ficar com o Senhor. Esse é o desejo do crente. E esse homem mostra isso. Ele foi liberto, e não somente liberto, ele foi transformado aqui dentro. Ele quer estar com Jesus. Olha o que acontece. Aí Jesus surpreende de novo, né? Ele deixou os demônios fazer o que quisessem, mas esse homem não deixou. O demônio pede, ele deixa. Deixa a gente ir, deixa. Deixa a gente ficar no país, deixa. Tudo que os demônios pediram, Jesus deixou. O que esse homem pediu, ele não deixou. Jesus não surpreende a gente às vezes? A sabedoria dele é diferente da nossa, né? Se eu fosse Jesus, ia ser o contrário. Ia falar só não para os demônios e sim para esse homem. Mas a sabedoria de Jesus alcança um nível, uma visão muito além da nossa. Ele entendeu que aquele homem, segui-lo, não ia ser tão produtivo quanto fazer o que ele fez. Olha só. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe,
vai para a tua casa, para os teus, tinha parentes lá, ele nem lembrava mais disso. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Continua lá, 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele não foi só para a cidade dele. Ele foi por toda a região, onde havia todas aquelas cidades gregas. Começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Ele não ficou lá com os 12. Senão ia ter 13 discípulos hoje. Né? A gente ia ter 13 apóstolos. Né? Com o apóstolo Paulo, 14. Né? Mas ele não foi com Jesus. Ele ficou lá, na Jordânia, e virou um missionário. E pregou em todas as cidades. Será que teve gente que se converteu a Jesus? Sim. É bem possível que sim. Não sabemos, né? Mas é bem possível que sim. Porque ele era conhecido, não era? Era famoso. E ele contou o que aconteceu e espalhou a notícia para todo mundo. É outro efeito do que o crente faz. O crente é um proclamador. Ele anunciou a libertação que Jesus ofereceu para ele. E aí acabou a história. Final feliz, né? Começou feio, mas o final foi feliz. Então, na semana que vem, nós vamos ler o capítulo 6. Vai lá, Guimel, mostra o capítulo 6. Vamos ler o capítulo. Quantos versículos tem? Oi? 56 versículos. É grande o capítulo, né? E nós vamos escolher então um trecho do capítulo 6 e vamos estudar na quarta-feira que vem. Ok? Então, vamos orar agora agradecendo por esse texto que estudamos. Orando agora, vamos agradecer pelo quê? Qual é a sugestão de vocês? Depois que nós aprendemos esse texto, nós vamos agradecer a Deus pelo quê? Diante desse texto. Vamos dizer, Senhor, obrigado por quê? Pela conversão, pela compaixão de Jesus. O que nos separa da realidade horrível daquele homem? Nós somos mais inteligentes? Nós somos melhores? O que nos separa daquela miséria? Somente a graça de Deus. Só Jesus. Se Jesus não tivesse nos salvado, talvez nós fôssemos como aquele homem hoje. Vivendo naquela miséria. Mas Ele nos salvou. E hoje estamos aqui servindo Ele como seus discípulos. Vamos então agradecer a Deus por isso. Senhor, muito obrigado por esse texto tão rico que nós estudamos nessas 3 semanas. Muito obrigado porque aprendemos lições preciosíssimas estudando essa passagem. Obrigado porque Jesus liberta e transforma. É isso que é lindo ver nessa passagem. Jesus não somente libertou aquele homem, mas o transformou. Ele que era um homem perigoso, uma ameaça para todos, se transformou num proclamador da fé, com um coração novo, anunciando a verdade às pessoas daquelas cidades todas daquela região. Muito obrigado porque isso mostra o poder de Jesus na vida daqueles que o recebem. Muito obrigado por isso. Agradecemos porque um dia o Senhor nos salvou e por causa disso nos libertou de perigos como esse. Suplicamos que o Senhor aceite o nosso louvor por essas lições preciosas que aprendemos. E pedimos, ó Deus, que agora o Senhor nos leve em segurança para casa e que o Senhor mantenha o nosso coração grato por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém.